Tua voz. Pai querido, todos nós precisamos de uma palavra do Senhor. E eu peço que esse seja o momento que o Senhor vai falar ao nosso coração. Por isso, usa o teu filho, em nome de Jesus. Amém. Eu quero dizer que não é fácil chegar aqui agora, hoje, depois de tanto tempo, à frente da igreja. E eu me preparei para chegar aqui de outra forma, mas eu não consigo não sentir, não me emocionar aqui na frente. A PIB de Éden é muito importante para mim, é muito importante para minha família. Eu digo que nasci aqui, aí no meu concílio me corrigiram, porque aqui não é maternidade, de fato não é. Mas a minha mãe sempre me contou que o primeiro lugar que ela me arrumou para ir não foi na casa de uma avó, não foi na casa de uma tia, foi aqui, nesse local, para eu ser apresentado ao Senhor. Eu tenho muita saudade da PIB de Éden. O que nos tirou daqui foi somente a distância. Nós tentamos, mas não conseguimos vencer a distância. E em maio do ano passado, meu pai adoeceu e ficou muito mal. E nós tivemos dificuldade para continuar a jornada com os irmãos. Meu pai acabou falecendo e foi difícil para nós. Mas saibam que nós amamos essa igreja e amamos de uma forma que não conseguimos explicar. E aonde nós estamos, nós lembramos de vocês o tempo todo. E mais ainda, a Janete sabe o quanto tem sido difícil para mim me adaptar em outro local. A PIB de Éden é especial. E todo mundo que sai fala isso, e eu vou dizer também, é diferente. E eu tenho uma saudade imensa dos irmãos. Quem sabe Deus vai nos dando oportunidades de matar essa saudade aos poucos. Mas eu não vim aqui para isso, eu vim aqui para falar da palavra de Deus. Eu só não podia deixar de externar isso para os irmãos. Eu quero dizer para o pastor Arildo que eu sigo a PIB de Éden o tempo todo. Então eu assisti o senhor semana passada de manhã e à noite. Eu estou ligado na jornada da igreja. Eu assisti a Débora hoje nos 15 minutos que foram projetados. Eu assisti a aula, então não tinha jeito. Eu sabia o que a igreja estava vivendo. E eu sabia o que a igreja está propondo aos seus membros nesse começo de ano. Uma jornada de consagração. E o quanto isso é importante para todos nós. Viver uma jornada de consagração. Então, por mais que eu tentei me desvencilhar do tema central, mas eu estou acompanhando e espero que isso não atrapalhe a gente na proposta que a igreja tinha para nós. E com uma jornada de consagração, que o pastor explicou bem nas duas mensagens de semana passada que eu assisti, eu só quero tirar somente o que ele falou e nos explicou, que consagração vem do latim e é consecrare, que é tornar sagrado o todo. E foi o que a Luciana falou aqui também, e o pastor repetiu semana passada. Consagrar tudo a Deus. Tudo, tudo. Não deixar nada sem ser consagrado a Deus. Nenhuma área, nenhuma parte da nossa vida, nada na nossa vida pode deixar de ser consagrado a Deus. E nessa jornada de consagração, o livro começa pela busca a Deus, por buscar a Deus. E o nosso tema de hoje é buscando a Deus incansavelmente. Nós vamos trabalhar esse tema dessa busca de Deus. E nós vamos tomar emprestado uma história, que é um relato, na verdade, de um homem que estava vivendo um momento difícil da sua vida. Nós vamos trabalhar o Salmo 42 e o 43 juntos. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Quem ainda lembra de mim, eu gosto de ir trabalhando o texto aos poucos. Então nós não vamos ler o texto de uma vez. Nós vamos trabalhar esse texto aos poucos. Quase todos os versículos desses dois salmos. E nesse trabalho também vamos ter outros textos da Bíblia que também vamos trabalhar ao longo desses momentos que vamos passar juntos. E
nessa jornada de busca a Deus que nós vamos trabalhar, tem 4 tipos, podemos separar as pessoas em 4 grupos, ou 4 tipos de pessoas. Podemos fazer várias separações, várias divisões, mas nós vamos ter apenas 4 tipos. E aí, cada um se agrupa como pode dentro desses 4 grupos. Dentro desses 4 grupos que buscam a Deus e que vivem uma consagração a Deus, tem aqueles que estão vivendo intensamente e diariamente uma busca, um relacionamento com Deus. São pessoas que estão tendo o privilégio e estão se esforçando para viver com Deus continuamente, intensamente, totalmente, colocando todo o seu ser, todos os momentos com Deus. Vivem a plenitude do relacionamento com Deus. É um grupo muito especial. E é um grupo que nessa jornada pode também ajudar aqueles que estão de outra forma nesse momento. Também tem aqueles que já viveram esse momento de consagração total, mas que por alguma razão estão esfriando. Estão agora já falando com Deus de forma mais espaçada, estão começando a colocar uma ou outra prioridade à frente do relacionamento com Deus, estão começando um afastamento da presença de Deus, estão começando a caminhar um pouco mais longe de Deus. É um segundo grupo. Também tem um grupo que já se afastou totalmente. Caminhava, buscava, estava tendo um relacionamento com Deus diário, contínuo, começou a se esfriar e por um momento qualquer perdeu o hábito de se relacionar com Deus. Não é que ele perdeu a presença de Deus na vida dele, porque isso é impossível. O Espírito Santo habita em nós, mas ele apenas não escuta mais. Há coisas que ele faz e que ele se ocupa que já não permitem que ele sinta a presença de Deus na sua vida. E um último grupo, daqueles que nunca tiveram, nunca estabeleceram um relacionamento com Deus. Nunca firmaram com Deus uma relação de pai e filho. Estão vivendo juntos, às vezes caminham, estão com a gente, mas ainda não aceitaram a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e ainda não têm uma relação com Deus e aí talvez não saibam nem como buscar a Deus. Eu tenho certeza que todos nós aqui estamos em um desses 4 grupos. E eu não vou classificar e separar ninguém, porque não tenho a mínima capacidade de fazer isso. Mas Deus sabe em que estágio da busca por Deus nós estamos. E nós vamos trabalhar o Salmo 42 e 43, que nos apresenta um homem que provavelmente viveu o estágio de não ter contato com Deus, que todos nós nascemos separados de Deus, porque o pecado nos separou desde o princípio, e ele encontrou-se com Deus e viveu um relacionamento profundo com Deus, mas agora estava ou no estágio de alguém que está se afastando, ou de alguém que estava separado da voz de Deus e sofria por isso. Esse salmista, nós não sabemos exatamente quem é, provavelmente não é Davi, por toda a estrutura do Salmo não é Davi, mas é alguém que viveu uma experiência com Deus e agora estava ansioso por ela. E esse homem busca a Deus de forma sedenta, e nós vamos ver isso logo no primeiro e segundo versículo. E antes, por que os 2 salmos juntos? Porque na verdade, provavelmente, é um salmo só. E que em algum momento, alguém didaticamente separa os 2. Mas até talvez na minha Bíblia tenha essa explicação, talvez na sua Bíblia tenha, se você tem uma Bíblia de estudo. Esse era um salmo que era um salmo só, e que didaticamente foi separado. Nós vamos trabalhar alguns versículos desse salmo. E começando a trabalhar, buscando a Deus com sede na alma. Leamos então, todos juntos, o Salmo 42, 1, que diz, vai ser projetado, Mateus, está aqui. O que diz? Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Esse homem que vivia provavelmente numa região, ou estava numa região mais afastada,
com contato com a natureza, ele usa um recurso que é muito comum na Bíblia, que é o recurso de falar sobre elementos da natureza. E ele vai falar sobre a corça, que é um cervo, é um animal, um cervo, um animal que tem a agilidade como sua característica, é um animal que corre com muita facilidade e que escapa dos seus predadores através dessa velocidade, mas que também sente sede com muita facilidade. E ela tem uma característica interessante, que é a característica de sentir o cheiro das águas. Nós aprendemos na escola que água não tem cheiro, mas esse animal percebe a presença da água pelo seu olfato muito apurado. E aí eu já tinha ouvido o pastor falar e já tinha vi também nos comentários, que hoje, nas tubulações de água submersas, elas, naquela região, elas correm longas distâncias porque sentem a presença da água, mas não conseguem alcançar essa água que corre por aqueles terrenos, mas que está inalcançável para ela. O salmista coloca então que como a corça é sedenta por água, ele também tinha essa sede de Deus. E aí, na sequência, no versículo 2, ele vai falar sobre a sede que ele tinha dentro da própria alma dele. E diz assim em Salmo 42:2: a minha alma tem sede do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Quando ele compara a vida dele com a da corça, tem mais um detalhe nesse comportamento da corça com a água. Quando ela encontra a corrente de água, ela não tem apenas o interesse de beber a água e saciar a sua sede. Ela precisa encontrar correntes de água porque ela mergulha na água. Ela mergulha naquela água e ali ela se protege de predadores, porque ela consegue tirar o cheiro que ela deixava pelo caminho, o seu rastro, e ela mergulha na água. É um animal que tem prazer de estar mergulhado na água. O relacionamento com Deus que o salmista nos aponta é de alguém que mergulha em Deus. Mergulha, não vai buscar a Deus apenas para saciar uma necessidade momentânea. Ele busca a Deus como um mergulho profundo naquilo que ele precisa todos os dias. A água, como é a comparação que ele faz aqui, é um elemento que nós não podemos viver sem ele. Nosso corpo tem cerca de 70% formado de líquido. E o principal elemento que nós precisamos é a água, para saciar essa necessidade de líquido do nosso corpo. Você consegue ficar alguns dias sem comer, mas a tua capacidade máxima de alguém saudável para ficar sem água se esgota em 5 dias. Assim, com essa comparação, o salmista abre a sua necessidade. Como alguém que não pode viver sem água, assim era ele, longe de Deus. E aí me remeteu, quando eu trabalhava esse tema, me remeteu a algumas propagandas do passado. Veio uma frase, não que eu alimente a minha mente com isso, mas veio, você tem sede de quê? Que é um trecho de uma música, de um grupo. Quem lembrar junto comigo já sabe que está no erro junto comigo. Mas é um grupo famoso aí que tem uma música que tem esse refrão: você tem sede de quê? E aí fica a pergunta para nós: nós temos sede de quê? O que tem sido a nossa sede? O salmista diz qual é a sede dele. Qual é a nossa sede? E aí eu fui mais longe. Tem um refrigerante chamado Tim. Ninguém lembra disso. Já faz, né? Zé Luiz concordou, viu? É bom sempre ter alguém da mesma idade, porque Tim, e tinha um comercial com um cowboy que vinha no meio do deserto, e ele descia e pegava lá aquele refrigerante e saciava a sede dele com aquele refrigerante de limão. E aí na sequência dele veio o 7-Up, que também era de limão, e o Sprite. E o Sprite com um slogan que é: imagem não é nada, sede é tudo. Nos induzindo a acreditar que um refrigerante de limão é capaz de saciar a nossa sede. O que pode, meus irmãos, saciar a nossa sede de verdade? Qual é a única coisa que pode saciar a nossa sede? Somente água. Somente água. E aí volto a perguntar: como é que nós temos saciado
a nossa sede de Deus? O que nós temos colocado no lugar da água, e nós vamos dizer já que água é essa, que pode saciar a sede de Deus? Alguns colocam bens como sendo a sede principal da sua vida. Outros colocam a realização amorosa, ter uma companhia, ter um amor, e aí colocam toda a sua necessidade, toda a sua vida, toda a sua busca a desenvolver um relacionamento amoroso com alguém. E isso para ele se torna a sede da sua vida. Outros buscam realizações, poder. Hoje a gente vive uma necessidade, todo mundo quer ter poder, e não é só o poder político, é o poder, a liderança onde você está. Queremos ser aqueles que dizem o que o outro tem que fazer. Por fim, tem gente que desvia a sua sede para prazeres e a sua sede para os vícios. A nossa sede real, a sede que todos nós temos na alma, é a sede de Deus. E nada pode saciar essa sede se não for a presença de Deus. E essa sede é saciada pela água da vida, que é Jesus. Em João 4,14, que eu pedi para projetarem, diz, quando Jesus está naquele encontro com a mulher samaritana à beira de um poço, ele diz para ela: quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. O que nós estamos tentando beber, tentando colocar na frente de Deus, tentando saciar essa sede, que não é essa verdadeira água da vida, e que jamais vai saciar essa sede, porque quem bebe da água da vida jamais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Olha que interessante. Ao mesmo tempo que Jesus sacia a nossa sede interior, a nossa necessidade de Deus, a nossa necessidade de preencher a nossa vida com a presença de Deus, Ele nos torna fonte dessa mesma água. Não é que nós vamos nos tornar a água para alguém, mas nós seremos fonte da água que é Jesus para todas as pessoas que se relacionam conosco. Se saciar de Deus, cobrir essa sede de Deus, buscar a Deus intensamente, vai nos fazer fonte de água para aquelas pessoas que estão sedentas, precisando de Deus. Agora, o salmista, nessa experiência dele, nos deixa alguns alertas, e eu gostaria de falar sobre eles. Vamos ler o versículo 42:3 dessa experiência dele de busca dele. Minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, pois me perguntam o tempo todo onde está o seu Deus. Meus irmãos, lágrimas não saciam a sede que nós temos de Deus. Lágrimas fazem parte da experiência com Deus. É inegável que as lágrimas fazem parte da experiência com Deus. Joel 2,17, que eu também deixei com o Mateus, diz que Deus ordena aos sacerdotes que ministram o louvor, que eles chorem perante o pórtico do templo e o altar, orando: poupa o teu povo, Senhor, não faças da tua herança motivo de zombaria e de piada entre as nações, pois haverei de dizer entre os povos onde está o Deus deles. Lágrimas fazem parte desse momento de busca de Deus. Lágrimas também fazem parte daquele coração contrito que se apresenta a Deus. Salmo 51:17, que diz que os sacrifícios que agradam a Deus é um coração, um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito não desprezas, ó Deus. Mas lágrimas não podem se tornar a única razão para você buscar a Deus. Você não pode se afundar. O que estava acontecendo com o salmista é que ele estava sobrevivendo das lágrimas. Claramente isso é um estado de depressão. Ele estava vivendo um momento de profunda depressão, onde ele só tinha lágrimas para alimentá-lo. Eu quero dizer que a experiência da depressão é real. A experiência da depressão, principalmente em nossos dias, tem aumentado de uma proporção gigantesca, e a gente precisa estar atento quando a nossa tristeza está começando a nos afogar. Nesse momento, meus irmãos, a busca por Deus continuará, mas você precisará de ajuda
profissional, você precisará de terapia, você precisará que alguém te apoie nessa caminhada e que não sirva de acusação nesse momento que você está sofrendo, mas alguém que levante você e que te ajude a passar por esse momento. Segunda aprendizado que nós temos é a questão da saudade, da melancolia, quando ela se torna melancolia. Vamos ver o versículo 42, 4. E aí eu vou ter que ler aqui, porque apesar do óculos eu não enxergo ali. Quando eu me lembro dessas coisas, eu choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. Meus irmãos, é preciso ter muito cuidado com a questão da saudade. Eu aqui abri falando sobre isso, mas às vezes a gente transforma a saudade em melancolia. Saudade é uma lembrança boa de alguma coisa que nós vivemos, de alguém que andou com a gente, de alguma coisa que fazíamos no passado e que podemos lembrar e sentir prazer nessa lembrança. O perigo é quando ela se torna uma melancolia e que ela vira motivo de lamento o tempo todo. O salmista aqui está lamentando um período em que ele tinha condições de caminhar, e aí fica preso a essa lembrança e não consegue avançar. Quantas vezes, irmãos, estamos presos num saudosismo, presos numa situação que não vai mais voltar, que mudou, que se transformou, que agora é feito de outra forma, mas eu gostaria muito que fosse daquele jeito antigo, e não consigo avançar. Talvez você ou eu, em algum momento, viveu uma situação em que você tinha uma determinada função, fazia alguma coisa na casa de Deus, como ele dizia que fazia, e que agora Deus lhe proporciona novas oportunidades, mas você está preso a uma situação lá de trás, e vive essa melancolia e não consegue avançar. Nosso Deus é extremamente criativo. A sociedade se transforma, Deus vai criando novas formas de se comunicar e de se relacionar conosco. Se você tem um talento que hoje não está conseguindo colocar para funcionar, procura ver como é que Deus quer trabalhar a sua vida no tempo de hoje, na forma que existe hoje. Deixa que aquilo que existia lá no passado seja uma saudade boa, mas que não paralise você a ponto de você deixar para trás uma nova experiência com Deus. Por fim, ainda nessa primeira parte, nós precisamos reagir, reencontrando a esperança. Salmo 42, 5, por favor. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está tão perturbada dentro de mim? E aí ele vai falar uma palavra que eu tenho um especial prazer. Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é meu Senhor e meu Salvador. Eu sou apaixonado pela palavra esperança. Se eu pudesse, se me fosse possível, eu sempre falaria de esperança. Eu gosto de trabalhar esse tema. É um tema que eu já trabalhei algumas vezes, em vários momentos. Eu sou apaixonado por esperança. Quando ele agora começa a ver uma possibilidade de esperança, ele começa a restabelecer uma forma de se relacionar com Deus. Em meio a todas as dificuldades, em meio à luta, em meio à nossa busca por Deus, a esperança tem que estar sempre pronta, tem que estar sempre viva dentro do nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos reagir. E quando ele reage, ele abre para o segundo ponto em que nós encontramos nesse salmo. Ele reage para aquilo que é a maior razão da nossa busca por Deus, que é compreender onde tudo começa. Onde começa de fato a nossa busca por Deus? Começa no amor perfeito de Deus. Salmo 42, 8. Vocês poderiam ler para mim, por favor? É quando ele começa a compreender que aquilo que ele tem, a razão que ele tem para buscar a Deus está localizada no amor de Deus. Tudo começa, o nosso relacionamento, a nossa existência começa
no amor de Deus. Tudo começa no seu amor. Ele nos amou primeiro e fez com que nós o amássemos. Em João 3,16 diz que porque Deus amou o seu Filho, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ele amou a cada um de nós. Ele nos criou em amor. Quando Ele faz a criação, quando Ele cria o homem, Ele cria para amar o homem. Ele cria o homem à sua imagem e semelhança para estabelecer com esse homem uma relação de amor. Em Gênesis nós vemos, logo no 3º capítulo, que Deus tinha um passeio vespertino, em que Ele visitava o homem todos os dias, na viração do dia, no finalzinho do dia. E aí, numa das vezes, Ele encontra o homem pecador e afastado dele, onde houve a separação. Ele também tomou a iniciativa de nos amar. 1 João 4,19. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Na verdade, nós trabalhamos o tema de buscar a Deus, mas quem de fato nos busca é Deus pelo seu amor. Ele colocou em nós a sede, essa necessidade que nós temos de Deus foi colocada por Ele como uma forma de relacionamento com a sua criatura. Nenhum animal, nenhuma planta, nada do que é criado na terra tem essa capacidade de ligação com Deus que nós temos. Nenhum animal tem a consciência do seu Criador. Por mais que a Bíblia nos ensine que toda a criação louva ao Senhor, nada tem a consciência que nós temos de ter um Criador e de ter um relacionamento com esse Criador. E isso foi o amor de Deus que foi colocado em nós. Ele nos busca quando nós estávamos perdidos e quando nós éramos inimigos dele, e nos resgata. E nós somos atraídos a Deus por esse amor. É possível que na nossa experiência, cada um tenha uma experiência de encontro com Deus, e é bem provável, é bem possível que alguns se encontraram com Deus no melhor momento da sua vida. Se encontraram com Deus onde tudo estava perfeito, e para completar essa perfeição, houve um encontro com Deus, e você iniciou a sua busca por Deus da melhor forma possível, a partir do melhor momento da sua vida. Pode ser também que alguém encontrou com Deus num momento de dor, num momento de dificuldade, num momento de perda, num momento em que você passava por uma profunda angústia, e aí você se encontra com Deus. E aí aprendemos lá atrás, de uma forma incorreta, e eu escutei isso na minha adolescência, enquanto estive afastado de Deus, que diziam para mim assim: não se preocupa não, aquele que é de Deus, ele traz pelo amor ou traz pela dor. Deus não traz ninguém pela dor, porque Deus não é um carrasco que prepara uma armadilha para trazer alguém a Ele. Deus nos traz sempre em amor. É o amor de Deus que nos aproxima dele. Se nós estamos vivendo um momento de dificuldade, é em Deus que nós vamos encontrar o amor, o bálsamo, e teremos um encontro perfeito com Ele para tratar essa ferida momentânea. Jamais acredite que alguém foi atraído para Deus por uma estratégia de Deus, usando a dor como uma estratégia. Deus jamais fez isso. Deus é puro amor. Deus é puro amor. Por fim, meus irmãos, se sabemos que temos uma sede de Deus, se sabemos que essa sede foi colocada em nós e é pelo amor que Deus tem por nós, como responder a isso? Como refazer essa busca por Deus, respondendo a esse amor que Deus tem por nós? Como saciar essa sede de Deus? No Salmo 42:11, ele vai novamente se lamentar da sua dor, mas vai lembrar daquilo que ele precisa fazer. Vocês podem ler, por favor, Salmo 42:11. A chave está na salvação proporcionada por Deus a todos nós, hoje seus filhos. Ele é o nosso Salvador e o motivo do nosso louvor e a razão da nossa busca. Então, como fazer isso? Primeiro é preciso refazer os passos
na busca por Deus. Os passos daquele que ainda não deu, que ainda não se encontrou com Deus e que a gente, vez por outra, acaba na caminhada se afastando um pouco de Deus. A salvação nós não perdemos, mas perdemos esse ouvir de Deus, esse relacionamento mais próximo de Deus. E aí é preciso refazer, e é preciso se arrepender dos maus caminhos e voltar para Deus. 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Essa promessa feita lá atrás para aquela nação de Judá é a mesma promessa que nós também podemos usar e ter acesso a ela hoje. Todas as vezes que nós percebermos que estamos entrando naquele segundo grupo que está se afastando de Deus, ou que já quebramos o vínculo de ouvir e de se relacionar com Deus, é hora de se arrepender, é hora de se humilhar, é hora de voltar os olhos e voltar o nosso coração para Deus, pedindo a Ele que refaça esse contato que Ele nunca deixou de fazer, mas que nos ajude a ouvir a sua voz novamente. Também, em 1 João 1,9, que não está aí, vai dizer que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Apesar da gente ter a consciência de que uma vez que entregamos a nossa vida para Jesus, está selado o nosso relacionamento com Deus, o nosso pecado nos afasta de Deus vez por outra. E aí não tem outro caminho a não ser o da confissão. Então a confissão dos nossos pecados é ato contínuo. A vida inteira nós precisaremos voltar para Deus, confessar e pedir perdão e abandonar aquilo que está atrapalhando o nosso relacionamento com Deus. Quando é que tem que fazer isso? Isaías 55,6. O que diz Isaías 55,6? É interessante que esse é um versículo do Velho Testamento, da experiência de Isaías, de uma nação que estava vivendo um pré-exílio e de uma nação que tinha a consciência de que Deus se buscava no templo, que é a mesma angústia do salmista. Vocês vão ver no versículo 10 que esse mesmo salmista está impedido de ir a Jerusalém e por isso ele se sente afastado de Deus. E Isaías alertava a seu povo que eles deveriam buscar a Deus enquanto Deus estava perto, porque haveriam dias em que eles teriam dificuldade. Eu quero dizer para os irmãos que no tempo que vivemos hoje, no tempo da graça, no tempo em que do nosso relacionamento com Jesus, só há um local onde Deus está irremediavelmente afastado de nós. É quando, se nós não aceitarmos a Jesus, não entregarmos a nossa vida a Jesus, partirmos daqui sem Deus, sem Cristo no coração, aí não tem o que fazer. Lá realmente Deus não estará mais perto e não haverá possibilidade de se fazer uma busca por Deus. Enquanto estivermos aqui, Deus jamais estará longe de nós. Não há circunstância, não há situação, não há pecado, não há nada que te possa fazer irremediavelmente distante de Deus enquanto estivermos aqui. Basta que você tome a decisão, como aprendemos hoje de manhã com a Débora, a decisão de buscar a Deus, de fazer de Deus a razão da sua vida, de refazer o relacionamento com Ele, de buscar a confissão do pecado, de se humilhar, de se arrepender e de refazer os passos com Ele. Por fim, também tem o que Jeremias nos ensina em 29:13. Qual é a forma de buscar a Deus? Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Hoje de manhã isso foi ensinado, eu não tive como não assistir, que nós temos que procurar a Deus de todo o coração. Deus não está irremediavelmente afastado de nós, mas se essa busca não é de todo o coração, nós não teremos como reencontrar, refazer esse relacionamento com Deus. É preciso que cada um de nós tenha a consciência da necessidade de refazer essa busca de Deus, por Deus, mas uma busca
de forma integral. Como disse a Luciana aqui, não pode ter uma área da minha vida separada em que eu não colocarei diante de Deus. Conforme o pastor nos ensinou semana passada, é preciso consagrar toda a vida a Deus, buscar ao Senhor de todo o coração. E como é que se mantém? Como é que se mantém esse relacionamento, essa comunhão com Deus? É através da busca pela luz e pela verdade. Salmo 43, 3. Podem ler, por favor? Olha a experiência do salmista. Ele tinha na expectativa que Deus já habitava num santo monte e que ele precisava ser guiado a esse local. A verdade, irmãos, é que nós podemos aprender com ele, é que precisamos sim da luz e da verdade. Luz e verdade, quando nós vemos essa expressão, especialmente nos Salmos e no Velho Testamento, é a palavra, é o ensinamento que eles tinham. Essa era a palavra de Deus. O Salmo 119 vai dizer várias vezes a comparação da palavra de Deus com a luz que nos guia. Então buscar a Deus é pela meditação na palavra de Deus. É na meditação na palavra de Deus que nós encontramos a vontade perfeita de Deus para a nossa vida. Não tem como buscar a Deus se a palavra de Deus não for um hábito constante do nosso dia a dia. É preciso que nós busquemos encontrar o que Deus quer falar conosco. Pode ser que você já leu a Bíblia mais de uma vez, 2, 3, 4, 5 vezes. Eu posso te assegurar, a cada nova vez que você ler a palavra de Deus, você encontrará nela verdades que você nunca tinha percebido. Porque Deus continua a falar com você e a usar as experiências que você tem no seu dia a dia para novamente aprender com a palavra dele. Também é preciso permitir o cuidado mútuo. Ele fala sobre guiar. Nós vivemos uma jornada de vida cristã em que às vezes a gente se isola. O salmista está isolado numa montanha e querendo voltar a um relacionamento com Deus e querendo refazer isso sozinho. É muito difícil, irmãos. Aqui na convivência com a igreja, nós precisamos uns dos outros em comunhão para que a gente consiga buscar melhor a Deus. Então aqui na igreja, procure alguém que possa te ajudar nessa caminhada. Pode ser um grupo pequeno, pode ser alguém em quem você confia, para te ajudar a caminhar novamente. Alguém para você prestar contas. Alguém para você, em confiança, dizer o que está acontecendo na sua vida. A gente às vezes tem dificuldade com essa questão da prestação de contas, porque é como colocar a minha vida e dizer o que está acontecendo comigo para outra pessoa. Meus irmãos, isso é uma bênção. Quando você tem alguém que você está vivendo uma dificuldade, está vivendo uma ameaça de envolvimento com algo que é incorreto, e você pode chamar alguém e pedir para orar por você e dizer para você: olha, tem alguma coisa acontecendo comigo e que eu não estou conseguindo viver e vencer sozinho. Me ajuda em oração. Por fim, buscar a face de Deus em oração. A oração é a maneira como nós colocamos para Deus aquilo que está no nosso coração. É o nosso relacionamento diário com Deus. É a forma como Deus tem tratado cada um de nós quando nós levamos a Ele a nossa necessidade. Deus sabe tudo o que nós precisamos, mas Ele quer ter essa abertura nossa, essa confiança, essa dependência nossa de Deus, essa necessidade de convivência com Ele no dia a dia. E o salmista queria chegar no Santo Monte. É muito comum na experiência do Velho Testamento, que ainda não é a experiência pela graça, da experiência de alguém que achava que Deus estava no monte. Era a ideia do homem do Velho Testamento, de que Deus estava nos lugares altos. Mas sabemos que há um lugar onde Deus está para todo aquele que já estabeleceu com Ele um relacionamento. 1 Coríntios 3,16, que não está aí. Quem pode abrir, por favor? 1 Coríntios 3,16. Eu não passei o texto para o Mateus e para o Jonatas. Qual é o local onde Deus habita, onde Deus está pronto? Vocês não sabem que são santuário
de Deus, que o Espírito Santo de Deus habita em vocês. O nosso relacionamento hoje com Deus é de um Deus que habita em nosso coração, de um Deus que está conosco todo o tempo, que apesar das nossas dificuldades, apesar das nossas fraquezas, apesar das lutas que vivemos, apesar dos desvios que nós temos pelo caminho, esse Deus jamais nos abandona. Esse Deus está conosco o tempo todo. Esse homem que sofria e que estava num estado depressivo, porque talvez por uma enfermidade ou por alguma perseguição, ele estava isolado de Jerusalém, onde ele não poderia prestar o seu culto. Não é a nossa experiência hoje. Deus está conosco o tempo todo. Deus está presente em nosso coração. Aqueles que já fizeram com Deus um concerto, Deus jamais te abandona. Ele estará conosco todos os dias. O que nós temos que fazer é restabelecer esse pacto e refazer os passos dessa busca com Deus. Eu quero concluir, meus irmãos, dizendo que uma jornada de consagração como essa que os irmãos estão vivendo se inicia com a decisão de entregar tudo para Deus. Tudo. Todas as áreas da nossa vida, todas as situações que nós temos, todas as dificuldades ou tudo aquilo que nós temos de bom precisa ser colocado na presença de Deus. Nós temos que fazer e refazer essa busca diária e constante por Deus. E aí eu não sei em qual daqueles grupos que eu falei no começo que cada um de nós está. E fica tranquilo, eu não pretendo expor ninguém nesse momento final. Eu só quero que você volte a refletir em qual situação você está vivendo. Qual é a tua condição hoje? Você está naquele grupo que está vivendo plena e continuamente uma comunhão com Deus? Que você tem um relacionamento diário, que você pode meditar, que você tem orado, que você tem ouvido, que você tem parado para entender o que Deus quer para a sua vida? Você está vivendo essa plena comunhão? Glória a Deus por isso. Mas você está naqueles outros 3 grupos, naquele grupo que já viveu esse momento de profundo relacionamento com Deus, mas que por alguma razão, alheia à sua vontade ou não, por uma decisão de escolha sua, você está vivendo um momento de esfriamento, que a sua relação com Deus está vivendo um momento de afastamento. É hora de você se restabelecer, de você restabelecer seus passos com Deus. Talvez você esteja aqui hoje e está num completo afastamento de Deus. Você já viveu, já teve experiências, já passou pela fase do esfriamento e hoje Deus não é mais do que uma referência na sua vida. Deus deixou de ser uma realidade para você e você hoje está vivendo completamente afastado de Deus. Saiba que Deus continua com você, continua falando ao seu ouvido, continua lhe proporcionando experiências e querendo que você se relacione com Ele. Você é que está com o ouvido fechado por coisas externas que estão te impedindo de ouvir a voz de Deus. Ou você vive ou ainda não viveu a experiência de ter um relacionamento com Deus. Você ainda não estabeleceu com Deus uma relação de pai e filho. E isso só é possível quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Só é possível essa relação e essa busca por Deus quando passamos pela primeira porta, que é Jesus. Ele é a porta de abertura para um relacionamento com Deus. Eu queria que nós fechássemos os olhos e por um minuto ou 2 pudéssemos fazer uma reflexão individual. Porque da mesma maneira que eu falei no começo, que ninguém sabe em que situação se encontra cada um de nós, em qual dos grupos nós estamos, e que ninguém aqui vai expor ninguém para dizer em que grupo que se encontra. Cada um de nós sabe em que estágio de relacionamento com Deus nós estamos vivendo. A nossa busca com Deus em que ponto está? Se ela está plena, se ela está se esfriando, se ela já parou, ou se eu nunca cheguei a ter um relacionamento com Deus. Eu queria que você, nesse momento de reflexão, você pensasse
se vale a pena continuar no estágio em que você está. A menos que você esteja de forma plena com Deus, os outros 3 estágios não vale a pena continuar. Eu queria que você estabelecesse metas. Hoje pela manhã nos ensinaram que nós temos que ter metas de relacionamento com Deus. O que tem impedido você de crescer na presença de Deus? O que está atrapalhando o seu relacionamento com Deus? Eu queria que você pensasse e que você fizesse um concerto com Deus, não é com ninguém. Não é com a pessoa que está do seu lado, não é com o pastor da igreja, é com Deus. E que você nesse momento refletisse em que situação você quer ficar. Nesse início de jornada, como é que você quer continuar nos próximos 30 e poucos dias de relacionamento com Deus? E eu queria fazer um último apelo àqueles que ainda não estabeleceram com Deus um relacionamento vivo e real com Ele. Que esse momento e que essa noite seja a hora de você começar essa busca com Deus. Eu queria te convidar a ficar em pé, mas não fique ainda. Eu só quero que fiquem em pé. Eu só gostaria que ficasse em pé, porque nós vamos orar encerrando essa minha parte. Aqueles que querem, nessa jornada de consagração, estabelecer, fortalecer, acertar, ajustar o seu relacionamento com Deus. Então, aqueles que sentem no seu coração que é um momento de viver essa jornada de relacionamento com Deus, aí sim, eu convido para que fiquem em pé, para que nós possamos orar, encerrando essa minha palavra. Mas só faça isso se você tem consciência de que você quer realmente restabelecer, refazer, ajustar, melhorar esse seu relacionamento com Deus. Deus sempre nos dá a oportunidade de refazer o relacionamento com Ele. Deus é maravilhoso porque Ele sempre está esperando por nós. Ele criou todos os meios para que nós nos relacionássemos com Ele. E se tudo não era suficiente ainda, Ele deu a sua própria vida através do seu Filho Jesus na cruz por cada um de nós, para que nós tivéssemos um relacionamento com Ele. Então, nesse momento, que você colocasse isso diante de Deus. E se alguém entre nós está começando hoje esse relacionamento com Deus, esse sim eu gostaria que viesse à frente, para que de uma forma especial a igreja pudesse te conhecer e pudesse também te ajudar nessa jornada. Tem alguém aqui que está começando ou que quer começar uma jornada com Deus, que você ainda não fez esse concerto com Deus e quer hoje aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador e iniciar uma jornada com Deus? Se tiver, que venha à frente, para que possamos orar pela sua vida e para que a igreja saiba que você quer um relacionamento com Ele. Oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos. Nós somente te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos criou, o Senhor nos amou, o Senhor emprestou um pouco desse amor para nós, para que nós pudéssemos sentir, pelo menos de forma bem precária, o que é o amor, mas esse amor completo que o Senhor tem por nós. O Senhor nos deu, nos criou, nos amou e estabeleceu, Senhor, uma forma de relacionamento conosco. O Senhor nos criou para que nós tivéssemos um relacionamento profundo contigo. E nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro e criou e abriu essa porta para que nós nos relacionássemos contigo. Senhor, aqui nesse local há pessoas que estão refazendo, reconstruindo, redirecionando o relacionamento contigo. Outros estão agradecendo porque vivem continuamente um relacionamento contigo e que querem continuar a viver. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor colocou no coração do pastor Edson Queiroz, saudoso Edson Queiroz, essa jornada de consagração, e colocou no coração do pastor Arildo essa oportunidade para que também fizéssemos esse caminho de volta. Nós queremos te agradecer, Senhor, e queremos te pedir que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fale e que esses 40 dias sejam decisivos e marcantes na vida desta igreja e de cada pessoa que se coloca voluntariamente a te buscar
continuamente, todos os dias. Isso tudo, Senhor, nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, muito obrigado. Obrigado, pastor Marins. O Marins fez referência ao pastor Edson Queiroz. Quem conheceu o pastor Edson Queiroz conheceu uma pessoa diferenciada. Era um homem de Deus, uma experiência missionária fantástica, uma experiência de pastor e de ser ovelha, uma experiência fantástica. Pastor Edson Queiroz. Eu não tive a oportunidade de conviver com ele, mas de ouvi-lo, de estar com ele, de poder almoçar com ele, de tê-lo pagando um almoço para mim. Arildo, teu almoço eu pago. Privilégio